Bom dia a todos, tudo bem? Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja convosco. Uma alegria grande poder estar aqui com vocês. Estamos iniciando mais uma vez, mais uma jornada. Hoje é dia 12 de outubro e gostaria de compartilhar com vocês ainda a mensagem que eu falei ontem na igreja de Marilândia. Ainda estamos na luz, né? Ainda temos luz, a luz ainda está conosco. E ontem eu contei, né, preguei na igreja, e eu gostaria de compartilhar com vocês essa mensagem. A mensagem está em, deixa eu ler aqui, para não errar o texto, está no livro de João, capítulo 12, a partir dos versos 35 em diante. Então, essa é a mensagem de hoje. Amanhã nós colocaremos ainda mais um vídeo. Na verdade, vai ser um áudio. Tá? Eu ia colocar hoje, mas eu entendi que esse áudio é melhor amanhã e eu vou explicar. Então, hoje nós vamos ainda colocar esse vídeo, né, do sermão de ontem e amanhã eu vou colocar um áudio muito especial. Eu fiz um culto fúnebre de uma criança de pouco tempo de vida, né, um recém-nascido, um pouquinho mais do que um recém-nascido, e é alguém que a gente tem bastante carinho pela família. Pedi a autorização da mãe para pelo menos gravar o áudio. Não gravei o vídeo, né? A gente estava fazendo um culto fúnebre amanhã, para a mensagem de amanhã, e isso aconteceu na semana passada. Então a gente está ainda editando, né? Tentando tirar um pouco dos ruídos, mas a gente vai compartilhar amanhã. Se você puder assistir, guarde isso como uma lembrança de que vai haver um novo céu e uma nova terra, tá bom? Mas hoje nós vamos passar esse vídeo falando da luz, a luz ainda está conosco, tá bom? E que a graça do Senhor esteja comigo, com você também. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar ao Senhor? Bondoso Deus, Pai querido, estamos mais uma vez voltando a fazer as meditações diárias. Hoje ainda teremos a mensagem de ontem, falando sobre a luz. A luz ainda está conosco, a luz do céu ainda está conosco. Nos abençoe, Senhor. Nos prepare para a mensagem de hoje que nós vamos assistir e também a mensagem de amanhã de maneira especial. Em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer uma palavra de oração ao Senhor? Santo e bendito Pai, agradecemos a Ti por estarmos na Tua casa. Também cantamos e louvamos ao Teu nome agora. E pedimos, Senhor, que este amigo muito precioso possa estar sempre em nossos corações. Ajuda-nos a continuar fazendo a Tua vontade, a ouvir a Tua voz. Abençoe também agora a mensagem. Obrigado, Senhor, pelos irmãos e irmãs e queridos que estão aqui também. Te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Queridos, boa noite a todos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja convosco. Gostaria de pedir para os irmãos abrirem as suas Bíblias no livro de João, capítulo 12. Nós vamos falar dos últimos momentos de Jesus aqui, os últimos momentos de Jesus aqui na Terra. A gente vai ler João capítulo 12, perdão, João capítulo 12, e provavelmente, dando um pouquinho de tempo, a gente também vai ler o texto de Lucas capítulo 13, que vai falar um pouquinho da mesma situação. Quando você lê os evangelhos, você vê Jesus aparecendo, Jesus fazendo milagres, e depois você vê Jesus indo para o Calvário. Hoje em dia as pessoas falam muito de Jesus, falam que Jesus ama, que Jesus é perdoador, mas não conhecem muitas coisas que Jesus fez de fato. E em João capítulo 12 tem um relato, não sei se um relato triste, a partir do verso 35, mas vai falar que mesmo Jesus tendo feito muitas coisas, muitos não acreditaram. E eu queria ler isso com vocês, tá? João capítulo 12, eu vou ler a partir do verso 35,
dos versos 35 ao 46, são 8 versos. É o último momento aqui de Jesus com o povo. Depois Jesus ele fica só com os discípulos. Ele fica só com os discípulos, passa ali o período da Páscoa, passa o período do Getsêmani e depois ele é preso. Então esse aqui é o último momento de Jesus aqui na terra. Verso 35 diz assim: respondeu-lhes Jesus: ainda por pouco tempo a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Quando tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. E Jesus disse essas coisas e, retirando, ocultou-se deles. Quando você vê essa parte aí de João 12, 35 e 36, o contexto era que já estava bem próximo desse momento da crucificação, bem próximo da Páscoa, talvez aí, muito provavelmente, era no período aí entre domingo, provavelmente, entre domingo até por volta da terça-feira. E nesse período, que estava bem próximo, alguns gregos quiseram ver Jesus. E os discípulos se espantaram, porque o povo de Israel ele era bem assim, seletista. Não sei se vocês conhecem pessoas bem assim, exclusivistas, talvez seja essa a palavra. Era de outro idioma, gregos, e eles ficaram espantados porque os gregos queriam ver Jesus, e Jesus era judeu. Jesus conversou com os gregos ali, e no momento final aqui, Jesus estava dizendo: a luz ainda está com vocês. Sabe, queridos, a gente pode perceber, a todos aqui, que Deus tem um tempo para cada um de nós. Um tempo para mim e para você. E Ele diz aqui que ainda por um pouco a luz está convosco. Ele estava falando para o povo de Israel. A luz ainda está um pouco com vocês. Para nós, é verdade, a gente acha que a gente sempre está com a luz. Mas pode ser que em algum momento da nossa vida a luz esteja apenas um pouco ou a ponto de se ocultar. A gente fala muito assim que se a gente pecar contra o Espírito Santo, se a gente falar contra a voz de Deus, talvez a luz de Deus, talvez o Espírito Santo vai se retirar. E a grande questão disso, de pecar contra o Espírito Santo, é o que é esse pecado? O que é que eu posso fazer ou até onde eu posso fazer? O que me torna realmente pecado contra o Espírito Santo e o que não é pecado contra o Espírito Santo? Isso aí, na verdade, é um outro sermão. 1 João fala lá do pecado para a morte ou pecado para a vida. E o que seria pecado para a morte e pecado para a vida? E aí ainda diz, se for pecado para a morte, não ore. E aí eu ficava pensando, hoje eu entendo, sei responder, mas também não é a mensagem de hoje, mas pecar para a morte, pecar para a vida, eu não sabia que tinha condições de pecar para a vida. E sabe, queridos, a luz ainda está conosco. E aí eu quero ler os versos seguintes, os versos 37 a 43, mas antes de ler esses versos, eu queria que você fechasse os seus olhos, nós vamos orar pedindo para que Deus abra a nossa mente para a gente entender o que Jesus estava falando para os discípulos e para os líderes daquela época ali. Pai, estamos aqui agora na Tua casa, mais uma vez, te pedindo que o Senhor nos use para alcançar os corações aqui presentes, dos nossos jovens, dos nossos irmãos também. Falei já um pouco da mensagem, mas a luz ainda está conosco. Nós não estamos nas trevas, nós conhecemos a luz. Nos ajude a entender o que Jesus quer dizer com isso e, de fato, nos agarrar a essa luz até o dia da tua vinda. Agora, que o Senhor volte a nossa mente para a mensagem, te pedimos em nome de Jesus. Amém. No verso 37 diz assim, olha só: embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele.
para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, quando diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? Quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse assim: cegou-lhe os olhos e endureceu-lhes os corações, para que não vejam com os olhos, e não entendam com o coração, e se convertam e sejam curados. Essa primeira parte aí que eu acabei de ler, é daquele texto de Isaías 52, 53. Qual é o contexto de Isaías 52 e 53? É a crucificação de Cristo. O profeta Isaías, ele vê Jesus sendo crucificado. E aí ele diz assim: o Senhor não tinha parecer nem formosura, era o mais indigno de todos os homens. E aí o contexto ele fala, ele foi humilhado como uma ovelha ao matadouro, ele não abriu a boca, pelas feridas nós fomos sarados, ele foi esmagado, Deus esmagou. Então, naquele contexto, o profeta Isaías fala assim: Senhor, quem vai crer na nossa pregação? Porque você falar de um Deus todo-poderoso é bonito. É lógico que a gente hoje já viveu a crucificação. Imagine na época passada. Imagine você ouvir de um Deus, que é o Todo-Poderoso, sendo morto, sendo colocado no madeiro. Então o profeta Isaías fez aquela pergunta: Senhor, quem vai crer na nossa pregação? Quem vai crer na pregação que eu estou falando? E aqui em João repete essas palavras, citando o texto de Isaías. Por quê? Porque Jesus fez muitos milagres. Hoje a gente vai na igreja, hoje você lê a Bíblia, muitas vezes porque um amigo fala de Jesus, você vê um professor, uma professora falando de Jesus, mas a gente não vê os milagres que tinha na Bíblia. Aqueles milagres assim que não tem como dizer que é do inimigo. A gente não vê hoje, é raro. A gente sente a presença de Deus, a gente vê sim milagres acontecendo na nossa vida e na sua também, mas corriqueiramente, como Jesus andando na rua, ou seja, imagine a gente andando na rua, ou porque o grupo de desbravadores vai no local, ou os irmãos da igreja estão indo no local, e naquele local encontram um mendigo, um aleijado, e um dos irmãos ou o pastor faz ali, e a gente não vê isso. Não existe isso nos dias de hoje. Não que Deus não possa fazer, não tem. Pelo menos até esse exato momento não tem. Como tinha naquela época. Então, do mesmo jeito que começasse a acontecer essas coisas, muitas pessoas na região de Marilândia ficariam surpresos. Outros poderiam dizer, como foi na época de Jesus: expulsa pelo poder dos demônios. Não, esse Jesus aí, ele é um impostor. Outros, não é possível que seja um impostor, porque nunca ninguém fez milagres desse jeito, então se faz, é porque vem de Deus. Não era assim que era o contexto? Um grupo dizia: não, isso aí é tudo mentira. Um outro: não é possível. Ressuscitou uma pessoa 4 dias, curou um aleijado de nascença, um outro cego, uma mulher de fluxo de sangue já havia décadas. Não são milagres que você pode contestar assim. Não, isso aí não é verdade. Ou era realmente de Deus, ou realmente era do mal. Como é que você conseguiria identificar se era de Deus, no caso dos judeus ali? Pelo que a Bíblia apontava. E naquele momento aqui, quando Jesus fala: ainda a luz está convosco, é porque Jesus falou mais uma vez que era necessário que o Filho do Homem morresse. Mas para eles era difícil aceitar um Deus pendurado, um Deus que morre. Quando você lê um pouquinho de mitologia grega, não sei se alguém já leu aqui ou gosta, eu gosto de ver, de ouvir, de ler algumas coisas, às vezes alguns filmes eu gosto de ver sobre isso, porque nessas histórias aí de mitologia, existem pontos de verdade, que estão misturados com lendas.
E aí tem que saber filtrar para o que é um pontinho disso, um pontinho daquilo. E eu gosto de pegar algumas coisas. Quando você vê algumas coisas na mitologia grega, por exemplo, você vê Cronos, que é considerado acima de Zeus. Cronos é o deus do tempo. Ora, o nosso Deus é mais do que o tempo. Ele criou o tempo. Mas só que para os gregos, não. Cronos ali teve filhos. Aí dentre esses filhos, aí Hades, que é o deus do inferno, né? Deus da sepultura. Por isso que quem morre vai para o Hades. O Zeus, que é o deus forte ali, todo robusto, todo poderoso, o deus dos gregos, é o Zeus, né? E em algum momento Zeus se junta com Hades para combater Cronos. Quando você lê isso, assim, você, não sei se pelo menos os nossos jovens ali, Perseu e outros, né, Apolo, quando você vê essas pessoas aí, Aquiles, a gente escuta muito do calcanhar de Aquiles, né, que era o ponto fraco dele, era o calcanhar, mas ele era um grande homem. Quando você vê essas histórias e você compara com as histórias bíblicas, você vê assim, você precisa identificar bem as histórias bíblicas, porque as pessoas aí fora, os filósofos, eles jogam a Bíblia fora e dizem, não, peraí, que Davi matou Golias? Não, você conheceu Aquiles? Não, Aquiles era um grande, Aquiles enfrentava os gigantes e tal, e matava. Não, Davi é uma versão fraca. Sabe, queridos? Mas se você ler na Bíblia, você vai ver que na Bíblia sempre aponta algo a mais. Sempre aponta algo a mais. Fala de Zeus, que Zeus vinha aqui à Terra, tinha né, contato com as mulheres e aí criavam semideuses. E aí esses semideuses, que eram meio homem, meio Deus, defendiam a humanidade e depois ia para o céu. E aí quando você olha para essas coisas, aí você olha para Jesus, porque o objetivo dessa mitologia é confundir quem é Cristo. Cristo não é meio Deus e não é meio homem. Cristo, ele é 100% Deus e ele é 100% homem. Outra coisa, não foi fruto de uma relação de Deus descendo aqui com alguém e através depois da virtude, aquele ser semideus foi lutando e tinha a mesma força de enfrentar os demônios. Sabe, queridos, por que eu estou falando dessas coisas aqui? Porque quando você vê Pilatos, você ouve Pilatos, que era um romano, na crucificação de Jesus, e Pilatos disse, você é rei? Jesus, ele diz para Pilatos uma coisa, Pilatos era romano, não era grego, e nem era judeu. Pilatos conhecia a história dos panteões também, porque para os romanos aí era Júpiter, né? Era parecido, similar a Deus, a Zeus. Jesus, ele pergunta para Pilatos assim, você pergunta isso de você? Ou seja, você me reconhece como Deus ou porque outros disseram ao meu respeito? E Jesus disse, o meu reino não é deste mundo. Gente, para um judeu que não aceitava Jesus, ele não entenderia isso. Mas para um romano que conhecia a história da mitologia, que eu estou falando aqui um pouquinho para vocês, ele estava preso e Pilatos disse assim, eu tenho poder para te soltar e te prender, e você não me responde direito? Jesus responde, nenhum poder você tem sobre mim, se de cima você não tivesse o quê? Recebido. O irmão falou bem. Jesus disse assim, você não tem poder sobre mim. Você só tem, eu chego a me arrepiar, você só tem poder sobre mim porque você sabe que recebeu de cima. E quando Jesus está falando aquilo ali,
Gente, Pilatos, que era romano, não estava pensando no Deus de Abraão. Ele estava pensando na divindade dele. Sabia disso? No Deus maior dos romanos. Por isso ele tremeu. Jesus estava usando aquilo que Pilatos conhecia para alcançar ele e trazer para o que é certo. Porque, de fato, querido, todos os povos adoram uma divindade. Só que Deus escolheu Abraão para ensinar que a divindade que deveria ser adorada é o Deus criador dos céus e da terra, queridos. Não era pecado adorar uma divindade. O pecado é você adorar divindades que não é o nosso Deus. Esse é o problema. E os outros povos estavam adorando divindades, só que não era o Deus verdadeiro. Então Deus escolheu um povo apenas para ensinar qual era o Deus que deveria ser adorado. Então quando Jesus falou, nenhum poder de ti, nenhum poder sobre mim teria sobre mim se você não recebesse de cima, Pilatos tremeu. E Jesus ainda disse, eu tenho ministros, meus ministros, se fosse para resolver, já teriam o quê? Já teriam o quê feito? Resolvido. Por que eu estou falando isso, queridos? Porque isso acontece depois desse momento aqui. Antes, Jesus está dizendo, a luz ainda está com vocês. Jesus Cristo, ele é muito mais poderoso do que toda essa mitologia. Jesus Cristo, ele pode alcançar os nossos corações aonde a gente não consegue alcançar. Um dia desses, queridos, eu estava lendo uma explicação aí, teoria de conspiração. Eu sei que talvez alguns irmãos gostem de ler e tal. Eu estava lendo, ele estava falando das forças do mal, de pirâmides, né? Disso, de poderes e tal, e depois vem para os reis, e depois vem para os poderosos, e aí vai chegando até a ralé, que seria teoricamente a gente. Mas os reis, né, os poderosos fazem pactos com o mal, com os demônios e tal, e foi mostrando isso. E eu fui lendo aquilo ali, lendo, até que uma hora fala assim, Jesus Cristo, ele é apenas uma divindade. Teoricamente, era alguém falando com uma pessoa nesse site e explicando isso. Quando eu vi isso, eu fiquei assim, leio, continuo, lendo, não continuo, Senhor. Porque isso aqui não é alguém que está falando, isso aqui é o inimigo que está falando em nome de alguém. Ele estava contando algumas coisas, falando que Jesus era uma divindade, era o Deus dessa terra, mas não o rei do universo, que existiam outros maiores. E que na visão deste ser, que eu comecei a identificar como uma coisa caída, o próprio inimigo é maior do que Jesus. Eu olhei assim, não dá para acreditar. Como tem gente de dinheiro, de posses que acredita. Queridos, Jesus Cristo, ele é muito maior. Quando você lê na Bíblia, as evidências dele, se você comparar Jesus com realmente essas mitologias, tá? Perseu, né? Teseu também, que era filho de Zeus, que era poderoso e tal. Esses fortes não são Jesus Cristo. Deus Sol, o Apolo, Deus da força, beleza, e vai falando e tal. Quando você vê isso, Jesus Cristo era maior. Muitas coisas dessas mitologias, quando você lê de uma briga com o outro e tal, é literalmente a briga entre os demônios, não Deus com o mal. Por que eu estou falando isso? Por que eu estou gastando tempo com isso, queridos? Porque a luz estava aqui para o povo de Israel. Ele fez os milagres. Quando a gente anda por aí, com todo respeito a todos os irmãos em Cristo que nós temos, quais são os milagres que acontecem aí fora e aqui dentro, que são iguais a estes que aconteciam aqui na Bíblia? A gente ainda não vê, com todo respeito.
Não desconfio das chapas, né, que apresentam, ou cartinha, exame que você fez e depois o exame que você fez de novo, você está curado. Eu não desconfio disso, pode ser verdade. Mas não era isso que eram as evidências. A evidência era alguém cego de nascença, ou seja, você sempre via a pessoa sem os olhos, ou com os olhos verde opaco, ou um azul opaco. Não tinha óculos naquela época, não tinha lente de contato, não tinha nada para disfarçar. E de repente a pessoa está enxergando. Você viu uma pessoa coxa de nascença? O que é uma pessoa coxa de nascença? Irmãos, se a gente machuca o pé um pouquinho, fica lá 10, 15 dias engessado, tem que ir para a fisioterapia porque a perna fez o quê? Atrofiou. Estou mentindo, queridos? Tem que fazer. Imagine um coxo de 10, 15, 20, 30 anos sem mexer a perna. A perna é igual a nossa? Não era. Era atrofiada. Bem atrofiada. E de repente a pessoa, tum. Como é que é isso? Você consegue alimentar gente, não é possível, 5.000 pessoas. Meu amigo, será que se a gente abarrotasse essa igreja, que essa igreja não é pequena não, de comida, a gente conseguiria alimentar 5.000 pessoas, só de homem, fora mulheres e crianças? Será, irmãos? Não sei. Mas vamos imaginar que fosse a igreja inteira de comida, ou de pão, né? Que foi pão e peixe. Então não é feijão, não é arroz, pão e peixe. Imagine a quantidade de pão que a gente teria aqui para alimentar, não foi simplesmente matar a fome, de pão e peixe. Eu te pergunto, uma quantidade grande aqui, Jesus tinha como andar com os discípulos para cima e para baixo com bolsa carregando aquilo ali? Tinha, mesmo sendo 12? Não tinha. Entregaram para ele colocou, né, do cesto e ele tirava e alimentava. E entregava e o povo ia distribuindo. Tinha como ver que não era mentira. Tinha ou não tinha, queridos? Hein, irmãos? Imagine alguém fazendo isso aqui em Marilândia. Para 100 pessoas, não precisa ser 5.000. Não é possível, ou é um profeta de Deus, ou realmente é do mal, ou é de um, ou é de outro. Não tem como ser meio termo. Os milagres que Jesus fazia, não quer dizer que quem faz milagre realmente é de Deus. Não é só pelos milagres que a gente identifica alguém como sendo servo de Deus. Isso a Bíblia já disse. Os magos de Faraó fizeram algumas coisas para enganar Faraó. Até que chegaram uma hora que eles não conseguiram e eles falaram, isso aqui é dedo de Deus, isso aqui não dá para a gente fazer não. Mas gente, as coisas que Jesus fez, não dava para questionar, mas questionaram. E o triste foi o verso 37, embora tivessem feito os sinais na sua presença, não creram nele. O que eu quero falar sobre isso? Para alcançar os nossos corações. Será que Jesus tem falado ao nosso coração? Será que Jesus tem mostrado evidências de que Ele existe na nossa vida, na minha vida e na sua vida? Eu tenho certeza que Jesus existe. Eu tenho certeza que Ele mostra as coisas para a gente, para mim e para vocês também, com certeza. O que a gente precisa é pedir sempre a Deus uma sabedoria para identificar as coisas dele. Você quer ver algumas coisas que Deus fala conosco? Eu já falei aqui algumas vezes. Às vezes você acorda com um sentimento ruim, uma sensação estranha. Eu não vou dizer que é sensação de morte, uma sensação estranha. Ou você vai fazer alguma coisa que você não sabe se é certo ou errado, aí você vai fazer, mas na hora que você vai fazer, você sente um aperto no peito. Você já sentiu esse aperto no peito? Se você já sentiu, não importa se você é da igreja ou se não é o inimigo. Não é o diabo. É Deus dizendo, não faça. Você já viu algumas coisas que você vai fazer e você fica
Você está lá com os amigos e não, vamos fazer. Vamos. E aí, Moisés, faz ou não faz? Não, estamos juntos. Mas dentro, você fica assim, com medo. Se você fica dentro com medo, é porque o Espírito Santo, que existe, está mexendo na sua mente. Pode até não acontecer nada com você. E você falar assim, graças a Deus. Eu já contei uma experiência aqui com vocês. Que quando eu era mais jovem, acabou o culto, sábado, lá no Rio de Janeiro. Aí um pouquinho mais velho que Isaac hoje. Isaac tem 11, 15, 16 anos. Todo mundo ligou para os pais. Mãe, pai, a gente vai para a casa de fulano, vai comer lá. A gente comeu, mas não ficou na casa de fulano. Foi todo mundo para a praia. No dia do Senhor. 3 e pouco da tarde. Fazer o quê? Bola. Brincar de bola. Todo mundo da igreja. E eu estava lá, pensando, meu Deus, será? Como estava todo mundo? E a gente brincou. Na volta, antes do pôr do sol, o ônibus que estava todo mundo bate. Pense num grupo de meninos mudo. Mais mudo do que está hoje agora a igreja. Mudo. Todo mundo assim, ó, de cabeça baixa. Por quê? A gente sabia que estava certo ou errado? Certo ou errado? Errado. E naquela hora eu falei assim, Senhor, o Senhor fez o ônibus bater e ninguém se machucou. Uma outra vez, e eu estava com uns amigos, terminou o culto, fomos, e eu fiquei assim, meu Deus, será que é para estar, não é para estar? Aí eu estava sentado na roda de amigos num restaurante, e depois o pessoal come e volta para casa, e depois à tarde vai para o JA. JA lá, pelo menos antes de ir para o seminário, funcionava. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu sentado lá no restaurante, eu estava agoniado. E o povo me servindo, né, tal, e eu ali. Todo mundo da igreja. Até que o garçom falou assim, viu a Bíblia pequena, mas viu a Bíblia, perguntou, perguntou de café, né? Terminou a comida, perguntou, quer um cafezinho? Não, falei, não, a gente não toma. Tudo adolescente, né? Não, a gente não toma. Vocês não tomam café? Não. Aí ele olhou assim, olhou para o relógio, olhou para a gente. Não, peraí. Vocês querem um cafezinho? Não, a gente não toma. E de fato, realmente o povo não toma. O povo faz outras coisas que não é certo, mas não toma. Olha, eu jurava para vocês que vocês seriam adventistas. Mas eu sei que vocês não são. Aí, por quê? Porque adventista não compra nada no sábado. Mas eu sei que adventista também não toma café. Eu não conheço igreja nenhuma que não toma café, só adventista. Então eu fiquei desde o início vendo, quando eu vi vocês entrando, vi que você, aí eu, né, que estava com a Bíblia, eu vi assim, parece da igreja, parece ser adventista. Mas não deve ser adventista, porque está vindo comer. No adventista não faz. E todos os outros amigos estavam lá. Só eu realmente estava com a Bíblia. E eu falei assim, não, aí eu baixei a cabeça. Falei, nós somos adventistas. Vocês são?
E o garçom começou a chorar, dizendo assim: eu já fui adventista, já fui desbravador, e começou a chorar. E disse para mim assim: você parece um adventista, porque você até trouxe a Bíblia para cá. Os outros não parecem. Eu fiquei sem graça, eu falei assim: não, mas... Sabe quando você tenta se justificar? Não, mas a gente veio comer aqui porque não ia ter comida em casa. Por que eu estou dizendo isso, queridos? Porque a gente tem uma luz. E às vezes a gente está jogando fora essa luz. E Deus, em sua misericórdia, Deus permitiu que não me acontecesse nada, que eu não morresse no acidente lá, que eu passasse por isso, para eu contar a experiência talvez aqui, para alcançar um coração de alguém. Hoje, quando a gente cresce, a gente amadurece, a gente vê que errou, não era para ter feito, não é para fazer. Às vezes, aqui não, nos meus distritos realmente não, mas na minha igreja, quando eu crescia, desde pequenininho, o pessoal ficava lá fora, conversando, não assistia o culto, ficava lá fora. E uma vez eu estava numa igreja e veio um irmão e disse: pastor, o senhor tem que repreender os jovens que estão tudo lá fora, porque eles estão conversando e não entraram. Rapaz, eu me lembrei da minha infância. Eu falei para eles: tá bom, vamos lá falar. E aí eu fui lá falar com alguns. Vamos. Talvez o sermão não está interessante para vocês. Talvez as coisas da igreja não estão interessantes para vocês. Mas eu falei para eles: eu só aprendi isso depois que eu cresci. Depois que eu estava nas Forças Armadas, que eu estava sozinho, e eu queria das coisas de Deus, e já não tinha mais ninguém para me ensinar. Mas do jeito que eu falei com aquele grupo, eles vieram para a igreja. Por que eu estou dizendo isso, queridos? Porque Jesus está dizendo: embora tivesse feito vários sinais e milagres, não acreditaram. Eu tenho certeza que todos que estão aqui, a gente acredita em Deus. E que Deus fala conosco. Essa mão no peito, essa sensação ruim, sabe? Hoje, eu já falei aqui uma vez, mas eu sempre, quando eu acordo com uma sensação ruim, se você acordar, faça isso. Vez ou outra, alguém me fala assim: pastor, teve um jovem que se cortou. Teve um jovem que quis tirar sua vida. Teve um jovem assim, um jovem assado. E se você acordar com um sentimento ruim, assim, uma sensação estranha, ore a Deus. Fale com Deus: Senhor, o que o Senhor quer me mostrar? Quando eu acordo de manhã, eu falo com a Ninígia: tem alguma coisa estranha, vai acontecer alguma coisa no dia de hoje. Mas de fato vai, né? Todos os dias acontece alguma coisa. Ou não? Todo dia acontece alguma coisa. E eu não estou falando de bom ou de ruim, mas sabe? Falei: não. Aí eu não faço nada. Eu fico lá: Senhor, o que é? O que o Senhor quer me mostrar? E eu não estou enxergando. Aí eu paro e sento e fico assim: será que eu cometi algum pecado e eu não confessei? Se você começar a sentir isso, num dia que você acordar, assim, tinha tudo para ser bom, e você acorda com uma sensação assim estranha, Deus está falando com você alguma coisa. Tem muita gente que acredita assim em sonhos, né? Ah, sonhou com um dente é porque alguém vai morrer. Você já viu isso? Já me ligaram: ah, pastor, sonhei com um dente. Ô, irmão, está doendo seu dente? Ai, morreu alguém? Eu sabia, porque eu sonhei com um dente. Deus revela tudo, né? Só não revela os números na Mega Sena. Sabe? Cuidado. Agora, se acontecer isso, uma sensação estranha, ou você está tudo normal, está tocando a vida e de repente, numa coisa que você vai fazer, às vezes você vai fazer uma coisa à noite, vai brincar de bola, vai na casa de um amigo, aí quando você vai sair de casa, você sente uma coisa ruim, Deus está te mostrando alguma coisa. Pode ter certeza. Eu demorei para entender isso. E quando eu começo a orar: Senhor, me mostra o que é, depois Ele me mostra. Até
eu consegui resolver o problema. Uma vez, vocês terem uma ideia, eu vou terminar com essa experiência. Uma vez, era para conversar com um irmão da igreja, porque eu estava com um sentimento ruim. Não com o irmão, mas eu não sabia. O irmão estava para comigo com o sentimento. E eu não sabia. E de repente, fui fazer as coisas e eu falei assim, sensação ruim, estranha. O que é isso? Que sentimento é esse? Por quê? Aí orei, tal, perguntei para a Nígia, tem alguma coisa? Tem alguma conta para pagar? Tem alguma conta que a gente fez? Tem isso? Não. Até que alguém da igreja falou, pastor, ore por fulano de tal. Fulano está muito triste, muito chateado com a igreja e tal. É mesmo? Será que é comigo? Aí fui e liguei para a pessoa. Isso já tem tempos passados. Quando eu terminei de conversar com a pessoa e resolveu e desligou o telefone, veio paz para mim. E olha que eu não tinha feito nada com a pessoa. Ali eu entendi assim, resolveu o problema. Então, queridos, Deus se comunica conosco? Se comunica. É porque a gente, por causa do mundo, a gente já perdeu essa conexão espiritual. Então a gente só tem vislumbres. E eu termino dizendo uma coisa, principalmente aos nossos jovens. Hoje eu vejo muitos jovens aqui. A classe que mais o inimigo vai tentar são vocês. Eu falo para os adultos agora. Os melhores filmes não são para vocês, são para eles. Os filmes hoje que falam de possessão, de coisa ruim, não são para vocês, são para eles. Existem coisas que eles captam no ar, que a gente não capta, mesmo conhecendo, achando que a gente conhece mais. Eu já contei a experiência aqui para vocês. Vendo um filme que eu acho que todos aqui já viram, pelo menos os jovens. Meu filho gosta de ver filme, eu gosto de ver. Eu fui ver com ele, aquele filme de super-herói. O último aí, Ultimato. E na hora que eu estou vendo com ele na televisão, pai, o senhor viu? Viu o quê? O senhor viu isso? Talvez os adultos, que filme é esse? Tá, deixa a gente só aqui. Que filme é? Que é isso, pai? O senhor viu, pai? Falei, vi, não teve nada. Teve? Não, não teve. Teve, não teve. Teve, não teve. Repeti. Aí, ó. Repeti em câmera lenta. Pois não é que o bichinho pegou o negócio que eu não consegui pegar? Aí eu olhei para ele. Eu vi esse filme mais vezes do que ele. Porque eu vejo primeiro e depois eu digo, filho, vamos ver? E aí quando tem alguma coisa eu digo para ele, isso aqui não é verdade, isso aqui e tal. Superman, né? Kal-El, filho de El. Quem é filho de El? Quem é El na cultura hebraica? Deus. Quem é o filho de El? Quem é o filho de El? Jesus. Kal-El, filho de El e tal, Superman e tal. Aí num dos filmes, quando o Superman volta para a Terra, ele abre os braços em forma de quê? De cruz e volta. Aí eu vejo tudo e depois eu, filho, isso aí está querendo ser como Jesus, mas não é. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque hoje é filme, é vídeo, é seriado. Mas por mais que os irmãos talvez maiores assistam, o objetivo é alcançar esses aqui. Porque são eles, e o meu filho, a idade, são eles que vão substituir a gente aqui na igreja. A gente vai passar. A gente já está passando, né? A gente já está passando. São eles que vão ficar. Agora, se o inimigo vencer eles, derrubar eles, a gente já passou mesmo. Então, cuidado.
Amigos, ore pelos nossos jovens. Mostre a verdade. Fale, converse, diga, filho, ó, isso aqui. Diga por quê. Às vezes a gente diz assim, não veja, não, isso aí não é de Deus. Mas por que não é de Deus? Assista. Vocês sabiam disso? Assista. Assista e diga, olha filho, por causa disso, aqui, ó. Façam isso, porque se a gente não fizer, vai chamar. Vão chamar para a casa dos amigos, vão assistir. Hoje a gente tem celular, a gente assiste no celular. Na minha época não tinha, né? Era só televisão. Hoje está mais fácil. A internet está aí, cada vez mais a banda larga, só para largar mesmo as coisas ruins, erradas. Então, tenham amizade com os adolescentes, os juvenis, amizade mesmo, converse, diga, filho, e se ele assistir, mas confiar em você, ele vai contar para você que assistiu. Porque sabe o que acontece? Os nossos filhos vão crescendo e a gente vai fazendo o quê? Fazendo o quê? Enxotando. Sai daqui, rapaz. Ei, não perturba não. Sai. Não é assim que a gente faz? As crianças fazem as coisas erradas e vêm para onde? Vêm para a gente. E a gente faz o quê? Não perturba não. Sai daqui, vai pro quarto, faz isso, faz aquilo. Aí quando chega na fase do adolescente, a gente já mandou tanto sair, que eles não vêm. Não vêm, irmãos. Filho, papai queria tanto andar com você. Pai, agora não. Pai, vamos jogar bola, vamos. Não, pai, agora não, pô. A gente passou a vida inteira. Vai. Agora vem? Não vem. Se eles confiarem na gente, a gente vai poder falar. Olha, não faça isso. Eu termino com uma experiência. O pai e a mãe na igreja, eu acho que o pai e a mãe falavam mal de mim. Mal. Por quê? Por causa do filho. Cumprimentando os irmãos, é que agora a gente não cumprimenta. Aí veio a mãe, pastor, que homem abençoado. Falei, oh meu Deus, esses elogios são perigosos. Aí veio o marido, pastor, nunca vi ninguém pregar como o Senhor. Falei, eita ferro, eu estou mal. O irmão fala isso, eu fico assim, eu estou mal. Aí veio o filho, pequeno. Aí eu fui dar a mão para o filho. Aí ele me olhou com raiva assim. Ô filho, o pastor é mau? Aí veio o pai e a mãe. Filho, dá a mão para o pastor. Aí ele foi pequenininho. Ô filho, você está sendo tão sincero. Aí falei para ele assim, não sei o que papai e mamãe falaram para você. Aí ele arregalou os olhos. Mas eles são seu pai e sua mãe. Obedeça a eles. E se o pastor for ruim, você vai perceber. Aí ele ficou assim, me olhando. Aí eu falei, não, aí a irmã, não, pastor, me desculpa, meu filho, né? Não, irmã, não se preocupa não, é que as crianças são muito sinceras, eles devem ter ouvido alguma coisa, ou visto alguma coisa, e as crianças não conseguem esconder. Não, pastor, mas da gente, a gente nunca falou nada do Senhor. Não, irmã, eu também não disse que a senhora falou. Ele deve ter visto alguma coisa, mas pode ter visto na escola, pode ter visto na igreja, não na casa, porque do jeito que a senhora me elogiou tanto aqui, o seu esposo, eu sei que vocês me amam. Então, de vocês, seu filho nunca deve ter ouvido falar mal de mim.
Não é, filho? Aqueles pais queriam morrer ali na minha frente. Por que eu estou falando isso, queridos? As crianças são sinceras, os jovens são sinceros, os juvenis são sinceros. Às vezes a gente diz que dá muito trabalho. Por que dá muito trabalho? Porque eles veem algumas coisas e perguntam. A gente foi criado numa geração que a gente não deveria perguntar nada para os mais velhos. E se perguntasse, a gente tomava um tapa. Ou não? Ou não? Não estou dizendo que é certo isso. Eu estou dizendo que a gente, adulto, aprendeu a, pelo menos, ignorar as coisas. Para não dizer que mentira é difícil. Mas os nossos menores, até chegar à maturidade, são mais sinceros. Então, não rechace. Fez algo de errado? Traga para perto. Traga para perto, porque nós já erramos. Vocês já erraram. Eu, por favor, não estou aqui falando mal de ninguém. E hoje a gente não erra porque a gente aprendeu. E se a gente puder contar essa experiência para eles, para o meu filho, eles e o meu filho podem ser melhores do que nós. Por quê? Porque eles vão aprender da gente, que a gente é humano, vão ver que a gente se interessa por eles, e eles vão cada vez mais crescer em direção aos céus. Eu convido a todos agora, aqueles que puderem, vamos ficar em pé, vamos fazer uma oração. Bondoso Deus, Pai querido, estamos aqui com a Tua igreja, com a Tua juventude também, e te pedimos que o Senhor nos dê uma grande sabedoria de alcançar o coração deles também. Todos nós já fomos adolescentes, já fomos juvenis, talvez alguns de nós já fomos mais rebeldes, outros nem tanto, mas todos nós hoje temos experiência suficiente para poder falar com eles e com carinho mostrar o que é certo, o que é errado, se preocupar, porque o Senhor tem mostrado também os seus milagres na vida deles. Senhor, eles vão suceder a gente, eles vão liderar essa igreja. Hoje, ao chegar na igreja e vendo os jovens cantando aqui junto com o irmão, eu fiquei muito feliz, Senhor. Que a Tua graça possa continuar alcançando a Tua igreja e alcançando também a nossa juventude. Nos dê sabedoria, Senhor, de alcançar os seus corações. Porque o inimigo tem feito isso através de filmes, através de seriados, através de outras coisas, de cantores. E às vezes a gente tem não feito nada, apenas dizendo, ele já sabe, já é grande, já sabe como se virar. E não sabem. Nós mesmos não sabemos nos virar até hoje. Então, Senhor, nos ajude a estarmos unidos. Primeiro, buscando a verdadeira luz que a gente ainda tem. E segundo, ensinando essa luz para aqueles que vão ser o futuro das nossas vidas, Senhor. O futuro da Tua igreja. Agora, abençoe aos demais irmãos e irmãs aqui presentes. Abençoe todos os nossos juvenis, adolescentes e jovens, Senhor. Todos os questionamentos que eles possam ter, dê sabedoria a cada um de nós para que a gente possa realmente explicar de acordo com a Tua palavra. É verdade, Senhor, que lá, quando todo mundo for adulto, é lá naquela hora que eles vão responder diante do Senhor as decisões de seguir ou não a Ti. Mas no que compete a gente, nos ajude a fazer a nossa parte. O que competia aos pais aqui, em vez de vai para lá, permita que nós, pais, possamos dizer, filho, vem, filho. Perdoe o seu pai, perdoe a sua mãe porque falamos isso, mas o certo é isso, isso e isso. Nos ajude a termos coragem, Senhor, com sabedoria para falar, porque eles vão ouvir. Eles vão ouvir. E em algum momento vão fazer a Tua vontade. Nos dê a Tua paz, abençoe a Tua igreja, perdoa, Senhor, os nossos pecados. Te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor.